Gente, hoje nós estamos aqui para aprendermos mais sobre guerra espiritual, para aprendermos mais sobre o que é estar pronta no mundo espiritual. Pastora Vânia Arantes tem trazido tanto conteúdo para os nossos corações, para as nossas vidas, sabe? Sobre esse novo posicionamento, sobre essa visão, sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é tão real, só que a gente se limita tanto ao mundo físico, porque é o que os nossos olhos estão vendo, é muitas vezes o que a gente pega. Mas o mundo espiritual, ele é muito real. E se eu e você, para a glória de Deus, estamos respirando, nós já estamos em guerra. A guerra já é real. Agora, o que nós precisamos saber, entender e nos posicionarmos é em que lado eu quero estar dessa guerra. É tão simples e tão lógico. Existe uma guerra e eu preciso me posicionar. Não, Diana, não dá não, eu quero ficar no meio. Posso ficar no meio? Posso ficar ali? Pode não, amadinha. Você tem que se posicionar. E que bom que você está aqui hoje. Porque se você adentrou por essas portas, você que está nos assistindo, você já escolheu um lado que é a presença do Senhor. Que é estar com Ele. Que é ser tratada, cuidada, moldada pelo próprio Senhor. E eu quero ler com vocês o que está em 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas, preste atenção, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente, só um pouquinho, só metadinha, não, inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Gente, a gente podia morar aqui um ano nesses versículos e mastigar e aprender e aprender e aprender. Olha o poder dessa palavra. Está dizendo para mim e para você, embora nós sejamos humanas, mas nós não podemos nos conformar com os padrões humanos. Você crê que Deus é Espírito? E Ele soprou em mim e você o quê? O Espírito dEle, o fôlego de vida. E Deus, Ele é Espírito e Ele é sobrenatural. E Ele nos deu esse lugar. O próprio Jesus, eu li para vocês antes, o próprio Jesus falou: eu te dei autoridade para pisar serpente e escorpião. Então vai lá, avança. Vai lá, não fica cabisbaixa não. Não fica desanimada não. Avança que você pode. E aí diz assim: usamos as armas poderosas de Deus e não são armas deste mundo. Não são as armas deste mundo. Quais são as armas, gente? É o que nós vivemos aqui como vida no Espírito. São as práticas espirituais. Amada, quando a gente jejua, Deus nos quebra mesmo. Quando a gente ora, quando a gente adora, grandes coisas acontecem. Então nós precisamos aprender cada dia mais a usar as armas do Todo-Poderoso. Mas eu amo essa parte que diz: para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Diana, da onde vêm esses argumentos? Da onde que eles surgem? Deixa eu te falar de onde eles surgem. Da nossa alma. Da nossa alma abatida. Da nossa alma doente. Do nosso ego. Sabe, o nosso ego está aqui gritando dentro de nós. Pesquisadores falam que o ego, ele tem duas naturezas dentro dele, é o conjunto. Coisa boa, Diana? Não. Sabe o que é? A carência e o medo. O ego, ele é alimentado, eu posso até dizer assim, é o DNA, é a raiz do ego, é a carência e o medo. E aí, eles vão ali, forjando dentro de nós um diálogo. Um diálogo que vai roubando a vontade de Deus das nossas vidas.
Sabe aquele dia que você acorda, olha no espelho e fala: nossa, não estou bem hoje, não estou bonita. Aí começa tudo a dar errado. Aí começa assim, tudo que você vai fazer parece que não vai para frente. Porque você foi alimentando, foi deixando o ego dominar a sua mente. Dominar, sabe, os seus pensamentos. E o que Deus diz a seu respeito? O que Deus diz ao meu respeito? Você é joia rara, você é preciosa, você é amada do Pai. Você é filha, você é herdeira. Mas aí vem o ego, aí começa a falar umas palavras nada a ver. Você não consegue, está vendo, na tua vida nada dá certo? E isso não vai dar certo não põe a mão nisso não, viu? Quando você põe a mão, acontece erro. Ai, você é muito desastrada. Ai, você não é amada. Vocês estão entendendo? Então você pega essas palavras, que são palavras que não vêm do coração de Deus para você, e substitui com o poder de Deus na sua vida, com as palavras de Deus, aquilo que Ele tem a seu respeito. Por que nós quisemos trazer para vocês algumas mulheres bíblicas? Porque a gente muitas vezes acha que só a gente tem problema. E aí a gente olha a vida de Esther, vida de Ruth, de Ana. São mulheres que tiveram coragem de viver acima do que elas tinham, acima do físico, acima da naturalidade delas. Elas ousaram. E quando fala aqui, gente, 2 Coríntios, que eu e você podemos derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com esses falsos argumentos, eu quero trazer um exemplo aqui. Você imagina que nós estamos numa guerra natural, tá certo? Tem até uma foto aí, né, das mulheres guerreando. Cadê as mulheres guerreando? Então, como se a gente estivesse ali, neste lugar, ó, olha isso. Mulheres prontas para a batalha, prontas para a guerra. Porque muitas vezes a gente não se vê assim, mas o nosso dia a dia acaba sendo assim muitas vezes. Nós temos que estar prontas, sabe, posicionadas. E aí você imagina que você está ali numa guerra natural, lutando com um grande terrorista, uma pessoa muito forte, muito perigosa. E essa pessoa está lutando contra você. Mas aí de repente você consegue capturar essa pessoa, capturar esse grande terrorista. E aí você traz ele para o seu lado, ok? E aí você capturou ele, e agora ele tem que guerrear não mais contra você, mas sim em seu favor. Assim são os pensamentos. Assim são os pensamentos. Assim são os pensamentos. Diana, por que você está falando isso e repetindo? Porque nós precisamos aprender a dominar os nossos pensamentos. Eles vêm muitas vezes querendo nos roubar, querendo roubar de nós a nossa alegria, a nossa paz, o nosso bom ânimo. E muitas vezes a Bíblia chama isso de um dardo assim, ó, puf, inflamado do mal. Só que quando a gente traz esses pensamentos cativos à obediência de Cristo, oh gente, aí a gente começa a ser, sabe, aquelas super poderosas em Cristo Jesus. Aí a gente consegue viver histórias lindas que a Bíblia nos relata. Eu sempre vou falar que eu amo falar de Maria, mãe de Jesus. Aí um dia a pessoa disse assim para mim: nossa, mas você é crente e você fala bem de Maria, mãe de Jesus? Eu falo: falo. Maria, mãe de Jesus, é um exemplo para mim e para você. É uma grande inspiração para mim e para você. Ela era uma mulher temente a Deus, obediente. No momento mais crucial da vida dela, ela disse: faça em mim o teu querer. Maria nunca quis ocupar o lugar de Cristo. Isso foram os homens que fizeram com ela. Maria nunca quis ser santa. No primeiro milagre de Jesus, ela estava num casamento. E as pessoas chegaram para ela e disseram para ela: Maria, o que a gente faz? E ela, sabendo o lugar dela, como uma serva do Deus Todo-Poderoso, ela ficou no lugar dela e disse: vão lá no meu filho e façam tudo o que o meu filho mandar vocês fazerem. Então Maria é uma mulher linda que me inspira e te inspira. O detalhe é que a gente sabe a verdade bíblica. Maria não era santa. Santo só tem um, aquele que rasgou o véu. Ele é o único digno de ser adorado. Ele é o único digno de receber a nossa genuína adoração. Só Ele.
Mas os demais participantes da Bíblia são inspirações para mim e para você. Então eu posso olhar para Maria, mãe de Jesus, e me inspirar nela. E eu fico pensando, gente, os estudiosos falam que na hora que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, ela deveria ter em média 14, 15 anos. Uma mulher naquela época, 14, 15 anos, aparecer grávida, ela poderia ser apedrejada até a morte. E ela não se preocupou com nada disso, ela disse: faça em mim o teu querer. Então eu consigo olhar para Maria e entender que Maria levou todos os pensamentos dela, de medo, de carência, cativo a Deus. E disse: eu não, o que me importa é o Senhor. Faça em mim o teu querer. Faça em mim aquilo que te agrada, papai. Então eu oro para que nós hoje possamos subir novamente esse nível espiritual. No último impacto nós já subimos alguns níveis. E a cada impacto nós vamos batalhar para isso, mulheres. Para sermos cada vez mais esse exército forte de mulheres. Mulheres apaixonadas por Cristo, mulheres quebrantadas, mas mulheres fortes para vencer as suas guerras, para vencer as suas batalhas. E a nossa guerra não é contra o outro, não é contra a outra, não. A nossa guerra ela é contra principados e potestades. E para que eu e você possamos ter autoridade nesse mundo espiritual, nós precisamos conhecer as verdades da palavra de Deus. Porque enquanto mais eu conheço a verdade da palavra de Deus, mais eu testifico em mim a minha identidade. Sabe o que dói muitas vezes? Quando a gente vê mulheres tão perdidas, tão desesperadas, até mesmo tão sem valor. E isso tudo é por quê? Porque não conhecem a sua identidade. Porque o problema está lá na raiz. Ah, tá tudo bem, de qualquer jeito tá bom. Não. Deus não te fez para você viver de qualquer jeito. Deus te fez para você ter uma vida e tê-la em abundância. Então eu creio que o Senhor está nos despertando, o Senhor está nos acordando para que a gente tenha novos posicionamentos. Aonde, Diana, que eu vou me posicionar? No seu dia a dia, no seu cotidiano. Sabe qual é o problema muitas vezes? Que a gente quer espiritualizar tudo. Ai meu Deus, eu tenho que ser mais espiritual, eu tenho que orar mais, tem que jejuar mais, tem. Isso é missão para mim e para você. Mas muitas vezes você quer tanto orar mais, mas na hora de você se posicionar como uma filha de Deus, você não faz. Então a minha oração, ela tem que estar junto com a minha ação. Um dia eu aprendi que nós não seremos julgadas pelas nossas vontades. Como é isso, Diana? Nós não seremos julgados pelas nossas vontades. De repente, eu estou vivendo uma circunstância, uma situação, e uma pessoa me fez uma raiva muito grande. E nós mulheres, né, gente? Somos assim a flor da pele mesmo. Faz parte. Foi a natureza que Deus nos deu. E aí quando você fica com muita raiva ali, vem aquela vontade assim: ai, que eu queria matar fulana. Ai, eu queria matar ciclano. É natural, porque nós somos de carne e osso, corre sangue na nossa veia. Então esses pensamentos, a raiva no momento chega. Mas aí é uma coisa. Eu sentir vontade, ficar com raiva, é uma coisa. Conforme eu vou agir, é outra coisa. Porque a minha vontade pode até ser de chateação, de raiva naquele momento. Mas eu estou mortificando ela, ou eu estou dando vazão para ela. Entende que eu não vou ser julgada muitas vezes pela minha vontade. Porque eu posso ter uma vontade, mas eu posso mortificá-la ela pelo poder de Deus na minha vida, porque eu escolho obedecer a Deus e não a mim mesma, e não a minha alma doente, e não o meu ego que está gritando. Aí quando eu escolho obedecer a Cristo, eu sufoco essa vontade, eu mortifico essa vontade, e aí eu tenho ações diferentes. Por isso que eu e você seremos julgados pelas nossas ações. E a cada dia, gente, dia após dia nós vamos mortificando aquilo que está dentro de nós e que não agrada a Cristo. E eu falo e eu creio nisso. Eu e você sabemos bem direitinho o que agrada e o que não agrada o Pai.
Porque o nosso dia a dia a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então nós podemos, dia após dia, diminuir. Dizer, não, carne, ego, vaidade, alma. Fica quietinha. Quem vai prevalecer é a presença do Pai. Quem vai prevalecer é a vontade do meu Deus. Assim como eu falei que o ego, ele é preenchido pela carência e pelo medo, eu preciso te dar mais uma informação. Isso tudo é contagiante. Sabia? Se eu começo a conviver muito com uma pessoa, que ela é muito carente, que ela é muito medrosa, aquilo sem eu me perceber, vai entrando em mim por osmose. Eu vou ficando mais medrosa, eu vou ficando mais carente, eu vou achando que as coisas não vão dar certo, que as coisas não vão fluir. Só que deixa eu te dar outra informação. A fé também é contagiosa. Então, eu escolho contagiar as pessoas ao meu redor com o quê? Com fé ou com medo? Com ânimo, com a presença ou com palavras de derrota e tristeza? Então não é difícil ser crente. A gente só precisa escolher a boa parte. A gente só precisa escolher os nossos passos. Pastor Márcio Valadão tem uma frase poderosa que ele diz assim: ninguém tropeça em grandes montanhas, porque grandes montanhas a gente vê. A gente muitas vezes vai tropeçando e se esbarra em quê? Em pequenas pedrinhas no meio do caminho. E hoje eu estou te chamando para esse lugar. Prontas para você tirar as pequenas pedrinhas que estão fazendo você tropeçar. É uma fala? É deixar de seguir alguém numa rede social? É uma postura sua dentro de casa com seu marido? É uma postura sua dentro de casa com seus filhos? É mudar. Porque o próprio Pai, Ele nos convida a essa transformação constante. Ele fala: transformai-vos a vossa mente pelo poder de Deus. Diana, como é que é isso? Ele deu tudo para mim e para você. Mas Ele está dizendo: transformai-vos. Vai lá você. Leia mais a palavra. Se alimente mais daquilo que me agrada. E pouco a pouco você vai transformando a sua mente. Porque a palavra está aí. O Espírito Santo já habita aqui em nós. É o espaço que a gente dá. Mas sabe qual é o problema, minha amada irmã? Que é um problema que muitas vezes me assola e te assola. É que a gente está muito acostumada, pelo formato desse mundo, de nos adorarmos. Ah, mas eu não estou feliz. Não, mas eu não estou satisfeita. Não, mas eu. Pesquisadores também falam que uma grande raiz do satanismo é a adoração a si mesmo. Então tudo que a gente coloca no lugar de Cristo, a gente passa a adorar. E muitas vezes é a nós mesmos. E eu não estou dizendo aqui para a gente não ter opinião própria, para a gente não ter decisões. Sim, o Senhor nos chama como mulheres inteligentes e sábias para nos posicionarmos, para estarmos prontas. Mas não é mediante aquilo que eu e você achamos, mas é mediante aquilo que a palavra de Deus acha. É aquilo que a palavra de Deus fala. É aquilo que a palavra de Deus nos inspira e nos ensina. É dessa forma que nós vamos mortificando a nossa carne. Diana, mas eu não quero perdoar a pessoa X, porque a pessoa X não merece. Tá tudo certo, a pessoa X não merece, você merece. Perdoa e se liberta e vai viver sua vida em Cristo. Diana, mas eu não quero servir o próximo, eu não quero fazer isso por essa pessoa. Ore a Deus. Se Deus está te capacitando para isso, vai lá e seja as mãos de Cristo. Vai lá e seja o abraço de Cristo. Então eu e você podemos vencer essa guerra baseados na obediência a Cristo. Toda vez que eu leio em Coríntios, falando que os pensamentos têm que ser cativos a Cristo. Gente, é um ensinamento para mim e para você. Nós precisamos colocar isso assim no nosso espelho, no nosso banheiro, sabe? Pensamentos, vocês são cativos a Cristo. Diminui o pensamento? Diminui? Deixa eu baixa a bola. Vamos obedecer a Cristo? Você está lutando contra mim? Não, você vai lutar em favor
favor da minha vida, em favor dos meus sonhos, porque eu tenho Cristo Jesus e maior é o poder de Deus. Olha o que está em Gálatas 6:5, diz assim: porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Gente, quando a gente toma posse dessas verdades de Cristo, a gente não pode mais ter desculpas. A gente tem que regaçar as nossas mangas, sabe? E dizer assim: eu vou lá, eu vou guerrear, eu vou lá trabalhar em meu favor. Ah, meu filho está perdido. Vai lá, amada. Vai lá orar por ele. Vai jejuar, vai clamar. Existe poder na oração de uma mãe. Ah, o meu casamento está falido. Vai lá, amada. Continue orando, continue clamando. O nosso Deus é poderoso. E eu amo quando Ele fala que Ele pode fazer infinitamente mais do que a gente possa pedir ou imaginar. Olha o que está em Gálatas 6:8. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá desta natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Sabe, gente, a nossa verdadeira riqueza não está nessa terra. Tudo isso vai passar. O Brasil está chorando hoje pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não tem como você ver aquelas cenas e você não ser impactada e lágrimas não rolarem da sua face. Porque são nesses momentos tão trágicos, tão dolorosos, que a gente vê que tudo é passageiro. Tudo vai passar. A nossa oração é para que o Senhor realmente salve tantas e tantas vidas ali. Mas isso tem que me ensinar e tem que te ensinar que a nossa verdadeira riqueza se chama Cristo. Que nossos verdadeiros tesouros, eles são espirituais. Então eu preciso ter mais consciência dessa guerra aonde nós estamos. É uma guerra real. E quanto mais consciência eu tenho dessa verdade, mais força eu tenho para vencer. Mais coragem eu tenho até de lutar. Porque se a gente olha só com os olhos físicos, parece que não tem mais esperança para nada. Mas quando a gente olha para Cristo, o autor e o consumador da nossa história, aí eu e você podemos ter a força que vem dele, a coragem que vem dele. Eu e você podemos pegar todo e qualquer pensamento medroso, pensamento, de tristeza, de derrota, e levar eles cativo a Cristo, para que Cristo cresça em mim, porque Ele é a esperança. Ele é a esperança para este mundo. E eu creio, sabe, gente, diante de uma tragédia dessa, algo tem que acontecer em nós. Nós estamos aqui, seguras, cheirosas, lindas e maravilhosas. Mas tem muitas e muitas pessoas sofrendo muito hoje por causa das chuvas. Então isso tem que nos ensinar a gente tirar um pouco os nossos olhos do mundo, sabe? Da coisa física e olhar para Cristo. E olhar para Cristo. E aí, gente, se torna até mais fácil renunciar à minha vontade e à sua vontade. Se torna até mais fácil fazer a nossa carnalidade diminuir para que Cristo viva em nós. E o Senhor nos chama para estarmos prontas para vivermos nesse nível de obediência, de amor e de entrega genuína a Ele. Porque Ele é merecedor de receber a nossa vida e a nossa história. Eu quero ler com vocês o que está em Isaías 40, que diz assim, a partir do versículo 28. Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. O Senhor nos chama para esse lugar. Como águias nós somos, mulheres. Mulheres corajosas, mulheres que confiam no Senhor. E é nele que as nossas forças são renovadas. Você quer voar mais alto? Você quer voar mais alto? Oh, gente, nós podemos. Não pense que isso é utopia. Não pense que isso está distante demais de você, porque não está. Esse ano, desde o início do ano, palavras liberadas sobre a nossa igreja. Anos do sobrenatural. Anos onde nós viveremos 10 anos em um. Ano de portas abertas. Então eu e você precisamos descruzar os nossos braços. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos saber que quem luta a nossa guerra é o próprio Deus Todo-Poderoso. Aquele que nos deu autoridade. Aquele que está conosco. Aquele que está nos fortalecendo, renovando as nossas forças. Aquele que está querendo que eu e você possamos voar mais alto como águias. Eu quero te convidar a ficar em pé. E juntas nós vamos declarar essa verdade. Voando como águias. Você foi chamada a este lugar. Oh, amada, você sabe o que você tem enfrentado na sua casa. Você sabe como foi que você entrou por essas portas. Mas o Senhor te trouxe aqui para renovar as tuas forças. Para soprar em você a alegria que vem dEle. O fôlego que vem dEle. A esperança que vem dEle. Nele nós podemos mais. Então eu quero te pedir, adore o Senhor com essa canção, mas faça dela a sua oração, sabe? Cante ela para o mundo espiritual te ouvir. Não canta ela baixinho, quietinha, não. Quando a gente se posiciona, a gente tem que ter até postura. E no mundo espiritual é igual. Muitas vezes nós estamos brincando com o mundo espiritual. Sabe, aquele cachorrinho que está mordendo ali a barra da nossa calça e a gente fica... Chega a hora, tem que dar um basta. Parou, acabou. Qual é a área da sua vida que você tem que dar um basta hoje à noite? Qual a área da sua vida que você vai dizer: inimigo, parou, aqui você não tem mais acesso. Porque eu estou pronta para Cristo. Porque eu levo os meus pensamentos cativos a Ele. E eu viverei tudo aquilo que Cristo tem para mim. Deixa eu trazer para você uma simbologia tão real. Quem aqui já andou de avião? E as que não andaram vão andar logo em nome de Jesus. Amém, né, povo de Deus? Aí, ó, todo mundo bate palma. Aí, tá bom, Jesus, libera voos para todas elas. Não só como águias, mas voos de avião, em nome de Jesus. Então, para vocês, vão entender bem certinho que eu quero trazer essa simbologia. Quando a gente está aqui no solo, na terra, e a gente vê um avião lá no alto, no céu. Aí a gente olha, né, os meus filhos falam: mamãe, um avião. Aí você olha, você vê um avião lá no alto. Tão pequenininho, não é? Aquelas nuvens lindas e o avião lá tão pequenininho. Mas quando você vai andar no avião, que você vai entrar no avião, aí você vai lá, ó, tá no aeroporto, aí você vai chegando perto do avião e você fala: meu Deus, ele é muito grande. Como é que ele voa? Como é que ele fica lá no céu? Ai, que medo, porque é muito pesado, é muito grande. Pois deixa eu te dizer que com Deus é a mesma coisa. Quando a gente está longe de Deus, a gente olha e fala: pequenininho demais. Será que Ele tem força para me alcançar? Será que Ele pode resolver realmente os meus problemas? É muito pequenininho. Mas quando a gente chega perto do Pai, quando a gente vai para a presença, quando a gente começa um relacionamento com o Pai, Ele se torna muito grande. Ele se torna muito poderoso. Ele se torna muito forte. Então, minha amada, se você entrou aqui hoje achando que Deus é pequenininho, é porque você está distante dEle. E nós estamos aqui como Impacto Rosa, como Ministério de Mulheres da Casa de Oração Franca, para te chamar: vem para perto. Vem para perto desse Aba. Vem para perto do papai. E deixa Ele te mostrar o poder dEle. Deixa Ele te mostrar quem Ele é.
Deixa Ele se revelar para você. Mas você tem que vir para perto. Você tem que vir para perto. Então eu te peço nessa noite. Hoje é a noite de posição. Mas é a noite de entrega. É noite de adoração. Então diga para Ele. Diga para Ele. Tudo que você precisa entregar nessa noite. E fala: papai, talvez até hoje eu te vi distante como um avião. Mas agora não, eu quero ver você grande, forte, perto do meu coração. Então adore o Senhor, adore o Senhor.